À noite, acordou, sentiu uma dor incapacitante. Durou por volta mais ou menos de 5 minutos, uma dor excruciante, seguida de vômito e seguida de um desmaio. Toda tontura aguda, ela pode ser uma manifestação central. Então, não é para ficar em casa aguardando... Dr. Paulo Diego é neurologista da Santa Casa, especialista em doenças cerebrovasculares e cefaleia. E hoje vai mostrar por que ignorar dores de cabeça, tonturas e tremores pode custar muito caro. A dor chega a ser tão rápida e importante que alguns pacientes chegam a desmaiar. E isso acende um sinal de alerta pra gente. É o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, que é vamos dizer assim, como se fosse um marca-passo no cérebro. A gente estimula algumas estruturas e a gente consegue ter uma resposta ali boa nesse paciente. Quando que essa dor de cabeça deve deixar de ser uma simples dor de cabeça, né? Quando que isso acaba sendo, por exemplo, um sinal de alarme? Se você quer transformar sua saúde com foco, disciplina e execução, se inscreva agora no Triuncast. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao 9º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista, sou host aqui do podcast. E hoje eu tô com meu colega, amigo, Dr. Paulo Diego, ele que é médico neurologista, formado pela Universidade Estadual do Pará, fez residência médica de neurologia na Santa Casa de São Paulo e também especialista em doenças cerebrovasculares e cefaleia pela mesma instituição. Paulão, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Acho que tem bastante assunto interessante pra gente conversar. Paulo, pra gente começar, fala um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, por que você escolheu ser médico, da onde que veio essa escolha? Mestre Thiago, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você, falando a respeito um pouco aí da neurologia, um pouco da nossa trajetória. Acredito que nós, como médicos, a gente tem uma trajetória um pouco parecida, todos os médicos, né? A gente, quando criança, tem um sonho ali de poder ajudar o maior número de pessoas. Acredito que esse sonho ele se materializa de diversas formas. Então, uma das formas é ser médico. Então, quando você é médico, quando você tem uma profissão como a nossa, acredito que a gente tem a possibilidade de ajudar diversas pessoas e de forma muito direta. Às vezes eu converso com alguns colegas, acredito que a nossa profissão é uma das profissões com a maior possibilidade de fazer o bem de forma muito direta assim, ao paciente. Acredito nisso. E você fez faculdade no Pará, mas você não é do Pará. Não, eu nasci no Maranhão, formei na Universidade do Estado do Pará, no município de Santarém. Me desloquei até São Paulo para vir fazer residência médica aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Continuei me subespecializando na mesma instituição e estou aqui ajudando a população de São Paulo. Acredito que São Paulo é uma grande mãe e absorve todos nós. Bacana. E Paulo, por que cefaleia? Por que dor de cabeça, né? Para a gente começar a falar o português aí que as pessoas entendem. A cefaleia ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é uma das principais condições médicas que tiram pessoas do trabalho. Então, acredito que fazendo uma subespecialização em cefaleia, dentro da neurologia, é um carro-chefe dentro do nosso ambulatório. Então, eu poderia me subespecializar em diversas doenças, porém eu escolhi esses dois grandes grupos, que foi tanto doenças cerebrovasculares quanto cefaleia, porque eu acredito que são as maiores dores dentro da neurologia. Então, muitas mulheres, a maioria desse grupo que possui cefaleia são mulheres, geralmente mulheres jovens, e essa condição incapacita. Então, essa condição lhe tira realmente do seu ambiente de trabalho e lhe bota em casa. Então, acredito que se a gente conseguir melhorar a frequência, as intensidades das dores, da maioria das pessoas, acredito que a gente consegue ajudar a população no geral. E quando a gente fala de cefaleia, né, para o pessoal entender, cefaleia é o termo médico que a gente acaba utilizando para dor de cabeça, né? É tudo igual, tem algumas características que a gente precisa observar, principalmente para o paciente que está em casa, né, quem está assistindo. Quando que essa dor de cabeça, além do óbvio, quando tu começa a incomodar do ponto de vista de frequência, né? Quando que essa dor de cabeça deve deixar de ser uma simples dor de cabeça, né? Que é aquela dor de cabeça que a gente tem ao final do dia, que você poderia explicar, enfim, quais são os tipos de dor de cabeça que a gente existe. Quando que isso acaba sendo, por exemplo, um sinal de alarme? Quando que isso necessita, fala, olha, precisa de uma investigação porque pode ter algo mais sério acontecendo?
Tiago, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Cefaleia, ela é o termo em geral. Porém, a gente tem aproximadamente 150 tipos de cefaleias. Cefaleia ele é o termo mais amplo, tá? Quando eu vou adentrar nos tipos de cefaleias, aí vem a enxaqueca com aura, a enxaqueca sem aura, aí vem a cefaleia tensional, aí vem a cefaleia em salvas. Essas cefaleias são as mais comuns. Porém, existem tipos de cefaleias mais raras, como, por exemplo, o SUNCT e a SUNA, que são cefaleias que as pessoas falam de forma, vamos dizer assim, bem menos frequente para os pacientes diretamente. Então, acredito que... Eu mesmo acho que nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, né? Então, a cefaleia SUNCT-SUNA é um tipo de cefaleia um pouco mais rápida, um tipo de cefaleia onde o paciente ele não tem aquelas características das cefaleias, como, por exemplo, do tipo enxaqueca ou tensional. Geralmente são cefaleias mais incapacitantes, são algumas cefaleias onde tem outras manifestações neurológicas, como, por exemplo, a gente chama como manifestação trigêmino-autonômica. Essas manifestações trigêmino-autonômicas, elas vão causar vermelhidão nos olhos, vai causar secreção nasal. Então, tudo isso acaba ali fazendo com que a gente, no momento da clínica, diferencie dentro dos pacientes. Parece uma dor de cabeça quando você está com sinusite? Parecido. Então, assim, são cefaleias onde não tem aquelas características clássicas onde o paciente ele vai buscar. Então, é um paciente, geralmente, vamos falar aqui de uma cefaleia mais comum em homem, como, por exemplo, a cefaleia em salvas, que é um tipo de cefaleia específica. É aquela cefaleia que lembra um pouco na urologia como a dor de um cálculo renal. É uma das piores dores da vida do paciente. Então, o paciente ele não consegue manter a vida dele normal se ele tiver uma crise de salvas. Tá? Então, é um paciente... Que é uma dor de cabeça muito forte. É um paciente que evolui com um quadro de uma dor de cabeça incapacitante. Geralmente, ele dá ali uma nota de 10 em 10. É uma das piores dores da vida dele. E o mais interessante, o tratamento modifica muito em relação às demais patologias. Como, por exemplo, na cefaleia em salvas, um dos tratamentos para tirar esse paciente da crise é oxigênio. Então, isso faz com que a gente consiga realizar um tratamento específico para cada tipo de cefaleia. Tá. Mas, por exemplo, qual que é a dor de cabeça hoje mais comum que você observa no consultório? Hoje, no consultório, o tipo de dor de cabeça que chega mais para a gente é a enxaqueca. Né? A enxaqueca, ela é um tipo de cefaleia. Ela é uma cefaleia mais comum em mulheres do que em homens. Ela tem uma relação importante com o período menstrual, que a gente também chama de período catamenial. Então, é uma dor de cabeça na qual essa paciente, ali no período perimenstrual, ela vai sentir uma dor de cabeça incapacitante. Ela geralmente vai durar ali de 4 a 72 horas. Essa paciente tem um ponto muito importante, é uma dor que piora com a atividade física no momento da crise. Então, quando ela faz exercício, piora a manifestação da dor de cabeça. E a parte do tratamento dessa dor, tem a parte do tratamento que é para abortar aquela crise, também tem a parte do tratamento que é para prevenir futuras crises. Então, isso a maioria dos médicos não realizam. Então, é algo muito importante para ser mencionado. Tá, mas, por exemplo, o que define como, por exemplo, isso é uma dor de cabeça de enxaqueca, isso é uma dor de cabeça não enxaquecosa? Como é que a gente consegue, obviamente que ninguém vai fazer diagnóstico em casa, mas para as pessoas terem noção, né? O que é uma dor de cabeça? Ah, aquela dor de cabeça no final do dia, frontal, isso geralmente é uma enxaqueca, não é? Como é que a gente pode diferenciar isso? Olha, a caracterização da enxaqueca, ela é uma cefaleia de característica temporal, tá? O que é temporal? Temporal é a dor de cabeça mais lateralizada. Geralmente, ela é unilateral, tá? Então, é uma característica bastante importante da enxaqueca em si. E como eu diferencio uma dor de cabeça... A dor tem alguma característica? Por exemplo, é uma dor mais em aperto? É uma dor... É muito variável. Cada paciente pode sente de determinada forma. O que eu lembro, acho que não, enfim.
Na minha época de faculdade tinha uma questão pulsátil na Pode vir de característica latejante, realmente de característica pulsátil, porém, esse paciente ele pode vir de diversas formas. Alguma das descrições é em aperto, é em pressão, é em pontada. Às vezes o paciente ele não consegue ter uma descrição adequada da dor. Então, isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente vai avaliar uma dor de cabeça, a gente acaba fazendo o que a gente chama de decágono da dor. A gente faz 10 características principais para a gente tentar nos nortear e ir para qual vai ser o diagnóstico desse paciente. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente com uma dor de cabeça em uma característica em trovoada, o que é trovoada? Que é isso? É uma dor de cabeça incapacitante, que a dor chega a ser tão rápida e importante que alguns pacientes chegam a desmaiar. E isso acende um sinal de alerta para a gente. Então, a gente chama esse tipo de cefaleia em thunderclap. E aí, existem vários tipos de diagnósticos que a gente consegue chegar nessa dor. Um dos exemplos principais, e que é muito interessante, porque eu tive vizinhos próximos quando criança, que eu pude fazer o diagnóstico retrospectivo do quadro. Uhum. Então, por exemplo, era um paciente, né, uma família, na qual a mãe desses meus vizinhos, ela simplesmente, à noite, acordou, sentiu uma dor incapacitante. A dor dela não deu tempo de chamar muitas pessoas, durou por volta mais ou menos de 5 minutos, uma dor excruciante, seguida de vômito e seguida de um desmaio. Infelizmente, essa paciente veio a falecer. Posteriormente, anos depois, naquele período da minha adolescência, um filho dela também aconteceu a mesma coisa. Então, era a mãe e o filho tendo a mesma característica de dor, a mesma característica de cefaleias, e os dois vieram a óbito, infelizmente. E hoje, como neurologista, eu consigo entender mais ou menos o que poderia ter sido o diagnóstico. Então, possivelmente um quadro de uma cefaleia em thunderclap por possível ruptura aneurismática, gerando um que a gente chama de uma hemorragia subaracnoideia. Seria que é um acidente vascular cerebral hemorrágico. Exatamente. Então, é algo que é muito sério, é algo que a gente tem que atuar de forma muito rápida. Então, nem sempre uma dor de cabeça é apenas uma dor de cabeça. E tem essa característica hereditária? De, por exemplo, se você teve alguém na família que teve, é mandatório investigar filhos, alguma coisa assim? Sim. Então, pacientes que apresentaram um quadro de ruptura aneurismática, é de suma importância que os parentes de primeiro grau, a gente realize ali um exame vascular, arterial desse paciente e de toda a família. Uhum. Então, exemplo, um paciente que teve uma característica dessa, a gente tem que fazer a avaliação vascular arterial e também nos filhos desse paciente, todos também, irmãos, parentes de primeiro grau, tem que ser realizado. E voltando um pouquinho para a enxaqueca, então a gente tem essa característica que geralmente ela é unilateral, né? Comete geralmente um lado da cabeça só. Ela é geralmente uma dor forte, né? E piora com atividades físicas, é isso? E geralmente tem um fator de frequência, né? Como é que é essa questão da... Bom, naquele decágono da dor que eu havia mencionado, que é aquelas características, a gente vai avaliar algumas coisas. Por exemplo, qual é a topografia dessa dor? Essa dor, ela é em todo o cérebro, o que a gente chama de holocraniana. Ela é uma dor temporal, na lateral da cabeça. Ela é uma dor frontal, na frente. Ela é uma dor occipital. Algumas manifestações neurológicas cursam com cefaleias occipitais. Um diagnóstico diferencial importante seria uma nevralgia occipital. Então, tudo isso faz com que a gente consiga nortear o diagnóstico. Outro ponto, a duração dessa dor. Essa dor, ela dura quantas horas? Então, tem tipos de diagnóstico que são segundos, minutos, horas e dias. Isso vai nortear o nosso diagnóstico. Outro ponto, a frequência dessa dor. Então, se essa dor é uma vez no mês, essa dor ela é diária, essa dor é semanal, como é a característica dessa dor? Tem correlação catamenial, tem correlação com a menstruação, então tudo isso a gente busca investigar nesse paciente. Outros pontos importantes que a gente busca nesse paciente é saber, esse paciente tem fator de melhora, tem fator de piora?
Dentro da enxaqueca, um dos pontos importantes que a gente observa é esse paciente apresenta osmofobia. O que é osmofobia? Osmofobia é a caracterização, é a aversão a cheiro. E ele é muito ali característico de paciente com enxaqueca. Então, aquela paciente que quando vai limpar a casa, utilização de produtos de limpeza, ela deflagra dor. Então, é uma paciente que tem ali uma aversão a cheiro. Outras têm aversão à luz e outras têm aversão a barulho. Só que, dentre todos esses 3 componentes, o componente de osmofobia, de cheiro, ele é muito importante pra gente. Ah, é? Eu sempre achava que era a questão da fotofobia. Também. Que eu lembro que eu aprendi na faculdade, nas minhas épocas de neuro, ainda que eu tentando resgatar lá da memória, lá do fundo, tinha a questão da fotofobia, né? Mas a osmofobia ela é um pouquinho mais específica. A fotofobia também está presente. A fotofobia está presente. A fotofobia, a osmofobia e as outras, elas fazem parte até dos critérios diagnósticos da enxaqueca em si. Então, é bastante importante. E aquela dor de cabeça que o pessoal chama de tensional, né? Como é que ela funciona? A cefaleia tensional também ela é uma dor de cabeça muito frequente. Ela é mais comum em homem, tá? Ela já tem uma característica bilateral. Ela é uma cefaleia também incapacitante. E o interessante é que tem um overlap de tratamento com a enxaqueca. Então, às vezes, a gente utiliza uma medicação tanto para um paciente com uma cefaleia tensional, também utiliza para um paciente com enxaqueca. Então, a diferenciação diagnóstica desse paciente vai ser pela caracterização. Por exemplo, é uma cefaleia mais bitemporal, é essa caracterização que vai fazer e vai nortear a gente para o diagnóstico. Tem coisas do dia a dia, né? Por exemplo, quem sofre com bastante dor de cabeça, né? Eu sou uma das pessoas, eu tenho direto. Certo. Agora faz até um tempo que eu não tenho. Uma característica da minha dor de cabeça é que às vezes quando eu balanço a cabeça, piora a dor. Eu não sei se tem alguma... Na verdade, assim, o paciente quando ele tem querendo fazer a consulta dentro de um podcast. Fica tranquilo. Quando o paciente tem uma cefaleia, ali ele tem tendência a se manter um pouco mais parado, um pouco com um ambiente menos luminoso, com menos estímulos. Porque, na verdade, é o estímulo que provoca ali a deflagração e a tua percepção em relação a essa dor. Então, quando você está aqui, por exemplo, que você iniciou um quadro álgico, um quadro de dor, e você vai fazer atividade física, por exemplo, em uma mulher com enxaqueca, aí deflagra. Ah, doutor, então é para eu parar de fazer atividade física? Não. Porque a atividade física fora da crise, ela ajuda, ela melhora, ela previne contra as dores. Porém, durante o evento, ela acaba piorando. Você falou, aproveitando que você entrou nesse gancho aí, o que a gente tem para prevenir dor de cabeça? Tem algum tipo de alimento que ajude, piore? Você falou que a atividade física ela é importante para a questão de prevenção. Tem mais alguma coisa? Para prevenção, você diz para uma forma... Por exemplo, quem sofre com enxaqueca, né? Tem muita mulher que sofre com enxaqueca. O que fazer, né, para tentar evitar, além do, obviamente, o tratamento medicamentoso, que aí, enfim, tem que passar numa consulta para fazer a avaliação, mas os hábitos, né, que a gente pode de vida do dia a dia para a gente tentar evitar o número de crises, enfim, se houver uma crise, não sei se é possível reduzir a intensidade da crise. Bom, ótima pergunta, excelente pergunta, porque na maioria das vezes os pacientes eles vêm para a gente com o tratamento medicamentoso, querendo tratamento através de medicamento, através de bloqueio, através de as outras terapias mais, vamos dizer assim, mais modernas. Porém, a gente sabe que a mudança do estilo de vida, ela é de suma importância para manter esse paciente sem crise. Como, por exemplo, atividade física regular, uma noite de sono adequada. Então, a noite de sono, o paciente tem que se manter com a quantidade ali, a necessidade dele de sono adequada, porque isso deflagra crise. Um paciente que, por exemplo, não se mantém hidratado, então esse paciente que tem um nível de hidratação baixo, ele tem tendência a ter cefaleias mais do que outros. Outro ponto, aquele paciente muito estressado. Já verificou-se que através de estudos, práticas como, por exemplo, de mindfulness, yoga, tudo isso tem saído alguns estudos em relação aos benefícios também para quadro de prevenção ali de enxaqueca. Então, tudo isso é muito importante.
tem relação com, por exemplo, contratura muscular, tensão muscular? Existe tensões musculares, existe algumas contraturas e a gente atua fazendo isso, a gente pode atuar nisso através, por exemplo, de algumas terapias. Por exemplo, uma terapia alternativa que ajude um paciente com uma dor cervicogênica importante. A gente pode utilizar a mão de acupuntura, que também tem comprovação científica, tanto para enxaqueca quanto outros tipos de dores. Tá? Então, a depender das características da dor desse paciente, a gente consegue direcionar para uma terapêutica específica. Então, resumindo, é manter atividade física, beber água. Olha lá. E uma boa noite. O neurologista falando pro urologista beber água. Uma boa noite de sono e alimentação, alguma coisa? Uma alimentação saudável, né? Evitar alimentos ultraprocessados e, além disso, evitar os gatilhos. Por exemplo, tem gente que tem gatilho com dor com um excesso de cafeína. Tem gente que tem gatilho... O gatilho seria você come um X alimento e aquilo deflagra. Tem Exatamente. algum alimento que seja mais comum? Muitos pacientes, eles relatam café, outros chocolate, outros vinho. Porém, isso não tem nenhum estudo, nada disso. É muito pessoa específica. Talvez seja mais se consome também, né? Café, chocolate, vinho. Exatamente. Então, é muito pessoa específica. Então, determinada pessoa sente ali, tem um trigger, tem um gatilho para essa dor, e aí a gente solicita que ele evite. Tá. E para a questão de, por exemplo, sinal de... que a gente chama de sinal de alarme, né? Que é sinais que a pessoa... que a maioria das pessoas que tem dor de cabeça no dia a dia, a gente sabe que acaba não procurando o atendimento. Toma, sei lá, um analgésico comum, resolve. Quando que se acende, sei lá, uma luz amarela, fala, olha, vá procurar um atendimento porque pode ser que algo esteja errado. Óbvio que nas dores muito fortes a pessoa acaba procurando porque não consegue, né? Mas aquela pessoa que, enfim, tem uma dor de cabeça ali, resolve com analgésico, é uma intensidade aí moderada, que ela consegue tolerar sem precisar ir para o hospital durante uma crise. A gente tem vamos dizer assim, algumas condições que a gente, durante a avaliação desse paciente, é um paciente que realmente já está com um quadro um pouco mais grave, a gente observa. Então, exemplo, a gente chama esse paciente com dor, ele pode apresentar um déficit focal. Então, é um paciente com uma cefaleia que tem uma alteração de linguagem em conjunto. Isso não é para ter. Então, isso acende um alerta. Um paciente que vem com dor de cabeça e tem uma perda visual. Então, isso acende um alerta. Um paciente com uma dor de cabeça e um quadro de hemiparesia ou fraqueza de algum lado do corpo. A gente diz que esse paciente tem um déficit focal. E isso chama a nossa atenção. Outro ponto também muito importante. É um paciente que vem com quadro de dor de cabeça, começa vômitos incoercíveis, apresenta junto um quadro de alteração da movimentação ocular. Então, esse paciente apresenta um nistagmo, que é um termo técnico que a gente utiliza para determinada alteração ocular que chama a nossa atenção. Então, é um paciente que vem e acende o alerta. Opa, esse paciente eu vou ter que mandar para o pronto-socorro, vou ter que mandar fazer um exame de imagem para melhor elucidação diagnóstica. Às vezes, esse paciente pode ter algumas características dessa e não ser nada, tá? Ser uma manifestação da enxaqueca realmente. Porém, esse paciente pode ter outra condição mais grave e as condições neurológicas, elas são muito rápidas. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para atuar. Então, a gente tem essa necessidade de realizar um exame complementar nesse paciente. Tá, então a gente falou de questão de alteração neurológica. Tem mais algum outro, por exemplo, a frequência de crise, sei lá, intensidade da dor que muda, ou, não sei, algum sinal de que fala assim, olha, procura o médico. Não que seja algo, por exemplo, que eu, enfim, na minha visão de leigo em neurologia, sei lá, por exemplo, um tumor cerebral, vamos assim dizer, ele pode dar dor de cabeça. Correto. Quais características, além de um dano neurológico, né, uma hemiparesia, enfim, poderia surgir nesses casos, nesses pacientes? Certo. Então, pensando no tumor neurológico, o tumor é algo que vai crescer um pouco mais devagar. Sim. Ele tem uma característica progressiva. Então, quando vai chegar na dor de cabeça secundária a uma condição tumoral, como por exemplo essa, é um paciente que vai ter piora neurológica progressiva. Jamais vai ser um paciente que vai chegar aqui com uma dor de cabeça súbita aguda sem ter nenhuma manifestação prévia.
Então, quando o paciente ele vem com um tumor cerebral, ele vem com uma condição que a gente chama de síndrome da hipertensão intracraniana. Então, é um paciente que já vai vir com um quadro ali mais, vamos dizer assim, mais florido do ponto de vista neurológico. Então, é um paciente que vai ter uma alteração visual, vai ter uma alteração de linguagem, vai ter uma alteração de força, vai ter um quadro de ataxia, se esse tumor foi uma topografia mediana ali de tronco, vai comprometer áreas neurológicas. Um ponto importante é entender que o crânio ele é uma caixa fechada. Nada cresce dentro do crânio que não empurre outras estruturas. Então, não é igual o coração, que cabe sempre mais um. Exato. Então, assim, ele vai falar para você. Ele vai te dar características ali que você vai identificar alguma coisa alterada e vai captar esses pacientes com dores de características mais progressivas. Então, dificilmente você pega, por exemplo, um tumor neurológico que a única e exclusiva manifestação seja dor de cabeça. É um pouco mais raro, tá? Então, é mais comum que ele tenha outras manifestações neurológicas em conjunto. Show. Tá? Bom, acho que eu esclareci tudo as minhas dúvidas sobre dor de cabeça. Você acha que tem algo mais para falar sobre isso? Importante? Acredito que sim. É algo muito importante que a gente tem hoje, dentro do contexto de cefaleia, a respeito das terapias, né? Hoje, nas terapias mais modernas, tem chegado cada vez mais no mercado brasileiro algumas terapias alvo específicas, como, por exemplo, os monoclonais. Hoje ouve-se falar bastante aí de medicações que são terapia-alvo específica. Então, na enxaqueca... Fala muito isso para câncer, né? Exatamente. E as doenças imunomediadas, né? Exatamente. Então, na enxaqueca também começou-se a ter maior quantidade de estudo a respeito disso. Existe algum componente imunológico na enxaqueca, de ser autoimune? Autoimune não, porém existe algumas moléculas que se a gente bloqueia essas moléculas não deflagra o que a gente chama de depressão alastrante de Leão. O que é isso, doutor? É uma manifestação dentro da enxaqueca que vai causar toda a manifestação clínica da enxaqueca. Então, é como se, por exemplo, tivesse um joguinho de dominó e eu tiro algumas peças e aquele vamos dizer, aquele dominó não continua derrubando as outras peças. É mais ou menos assim. Então, hoje, dentro do mercado brasileiro, a gente tem algumas drogas assim de alta eficácia que a gente consegue agora oferecer para esses pacientes com uma ótima resposta. Alguns pacientes ali tendem a ter uma resposta bastante satisfatória. E essas medicações, elas são para prevenção ou para tratamento da dor aguda? Existem as duas formas. Os pacientes, geralmente, eles utilizam ela, para, exemplo, vou dar um exemplo da enxaqueca. O paciente ele utiliza essas medicações de forma mensal e assim vai diminuindo o número de crises, a intensidade dessas crises. Então, a gente utiliza ali de forma, vamos dizer, mais profilática para o paciente. Tá? Então, geralmente, as medicações que tem aqui no mercado brasileiro é uma aplicação mensal e isso faz com que o paciente... É injetável, geralmente de subcutâneo. Tá? Como se fosse a insulina. Tá, isso tem... E geralmente o tratamento dos pacientes que você falou que tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional, que acredito que sejam as duas mais comuns, né? Tem alguns tratamentos que acabam se sobrepondo, né? E basicamente, além das mudanças de hábito, né? Esses pacientes acabam fazendo uso de medicação contínua ou é um negócio mais tratar a crise e tentar evitar as novas recidivas? Quando que você indica um tratamento, por exemplo, profilático? O tratamento profilático ele é indicado quando essa frequência começa a incapacitar muito esse paciente. Então, exemplo, um paciente que tem ali uma dor de cabeça incapacitante, mais que 3 vezes na semana, a gente já opta ali para fazer com que ele introduza o medicamento profilático. Tá? Então, esse paciente, a gente não deixa ele sofrer grandes dias, porque a gente sabe que se a gente não der um tratamento profilático, ele vai ter crise uma em cima da outra. E aí é uso contínuo? O tratamento profilático ele é uso contínuo. Ele é exatamente para prevenir as crises. Então, todos os dias, independente se o paciente tiver com dor ou não, ele vai ter que utilizar. E tem algum tempo? Geralmente você desmama a medicação? Como é que funciona isso aí? A terapêutica, os pacientes, geralmente, eles tendem a ter uma resposta muito satisfatória. Tá? Então, o manuseio no sentido da prevenção vai depender do paciente. Exemplo, um paciente que passou vários períodos de crise ali,
ele ficou 6 meses bem, 1 ano bem, a gente tenta ali fazer uma retirada, porém esse paciente ele pode desenvolver novas crises, e aí a gente acaba permanecendo. Não tem um período específico, não, eu tenho que dar 2 anos e parar. Não, não existe isso, é muito paciente, individual. Exatamente, é um tratamento muito personalizado. Tontura costuma ser um desses sinais neurológicos que a gente observa em pacientes com... Você Sim, falou? muito comum. A ataxia que você falou seria uma das... Um tipo de tontura. Mas existe um tipo de migrânia, até chamada migrânia vestibular, que é uma migrânia, que é um tipo de dor de cabeça, que acomete ali a parte do ouvido interno e acaba gerando sintomas de tontura. Então, esses pacientes, eles tendem a ter uma manifestação de tontura bastante significativa. E já puxando o gatilho para a gente falar um pouquinho de tontura... É costume falar com os pacientes, toda vez que o paciente está com tontura, eles falam que é labirintite, né? Certo. E a gente sabe que existem diversas causas aí para a questão do termo aí, vertigem, né? Qual a diferença de uma tontura de uma labirintite, né? De uma tontura de um problema neurológico, né? De origem central, que a gente costumava, pelo menos eu costumava ouvir quando estava na faculdade sobre essas coisas. Exatamente. Então, tontura, ele é um termo bastante amplo também, tá? Então, exemplo, o que é uma tontura, o que é uma vertigem, o que é só uma alteração de percepção em relação ao equilíbrio, isso é muito importante. E é muito importante a gente saber diferenciar isso durante a nossa anamnese com o paciente, tá? Porque isso vai nos levar para diversos setores diagnósticos. Então, por exemplo, um paciente que vem com quadro de tontura, eu tenho que fazer a diferenciação se essa tontura ela é de origem periférica, quer dizer que é do ouvido, ou ela é de origem central, ela é uma tontura de causa realmente neurológica. Para isso, o que a gente faz? A gente utiliza de algumas avaliações durante o exame neurológico para a gente conseguir diferenciar. Então, se o paciente ali, ele apresenta uma tontura com nistagmo, que é essa alteração que eu havia mencionado, que é horizontal, a gente tende a nistagmo é o olho que fica mexendo. O paciente percebe isso? Eu sempre tive essa dúvida, porque, se o olho fica mexendo, a visão fica... A depender do grau, sim. O paciente ele tem uma alteração da visão e esse paciente ele se sente incomodado, ele sente que tem algo incomodando. Mas não em si pela visão, mas em si pelo quadro completo, pelo quadro de tontura associado a isso. Exato. Então, os movimentos oculares, eles são muito importantes nas avaliações da tontura. Por quê? A depender da característica desse movimento ocular, a gente vai para um lado ou para o outro. Outro ponto, um paciente de características, por exemplo, progressivas. Um paciente ali que vem com um quadro de tontura mais arrastado, é um paciente que me chama bastante atenção. Um paciente que vem com uma tontura mais aguda. Então, um paciente com uma tontura aguda ali é um paciente que eu vou observar alguns quadros de neurite, alguns quadros mais específicos. E outro ponto bastante importante é a questão da labirintite. A labirintite, ela é o termo it no final quer dizer a inflamação do labirinto. Isso é muito raro de acontecer. O que a gente chama de labirintite, na verdade, nada mais na grande maioria, o que a gente chama de VPPB, né? Que é uma vertigem paroxística postural benigna, que é quando os cristais do ouvido, eles deslocam e vão para outros lugares. Esses cristais do ouvido, eles fazem o quê? Esses cristais do ouvido, o nosso ouvido interno, ele possui diversas estruturas, tá? Que quando um desses cristais se desloca para outra estrutura, a gente tem que pegar ele, realizar ali um tratamento. Nesse caso, o tratamento é através de manobras que a gente realiza, tanto manobra para dar o diagnóstico dessa condição, quanto manobra para a gente tratar essa condição. E a gente coloca os cristais no posicionamento correto. É como se o sensor do GPS saísse fora. Exatamente. Então, quando o carro erra de rota, a gente tenta ali através do... porque o labirinto é o que faz com que o nosso cérebro, né, receba a posição sensorial de onde está, se eu estou de pé, se eu estou deitado, se eu estou indo para frente, se eu estou indo para trás, né? É igual o sensorzinho do telefone, né, que é um acelerômetro, vamos assim dizer. E aí, durante essa... labirintite, né, que na verdade é a VPPB, que você disse,
Na verdade, o que você tem é esses sensores que estão descalibrados, vamos assim dizer, que na verdade eles saíram do lugar. Exato. E aí, o que tem que fazer é colocar no lugar. Porém, eu preciso saber que o que está alterado é o labirinto. Então, a parte importante no diagnóstico é essa questão. Isso é realmente no labirinto? Então, a pergunta mais importante de toda queixa de tontura é saber se essa tontura é de origem periférica. E tem algum sinal que você fala, não, isso é labirinto, isso é central? Tem. O diagnóstico geralmente é um diagnóstico clínico, tá? Então é através dessa avaliação, fazendo ali uma anamnese muito bem detalhada do quadro da tontura, a gente consegue nortear e ver para onde é. Alguma das vezes a gente precisa de exame de imagem? Sim, alguma das vezes a gente vai precisar de um exame de imagem, por exemplo, às vezes um quadro ali de um tumor naquela região de mastoide, que é onde está o ouvido, a gente consegue visualizar através de exame. Às vezes a inflamação do nervo também a gente consegue visualizar através de exame. Porém, um ponto importante que eu acho é, para a gente manter o equilíbrio, a gente tem que ter 4 sistemas funcionando. Quais são esses 4 sistemas? 1, o labirinto do ouvido. 2, o cerebelo, atrás do cérebro. 3, a visão. E 4, toda a parte sensitiva ali de membros inferiores, tudo aquilo tem que estar também muito bem, vamos dizer assim, ajustado para que a gente mantenha o equilíbrio. Tá, mas e por exemplo, o paciente está com uma tontura. Eu estou aqui com tontura. Tem algum sinal que eu te apresento, ou enfim, alguma coisa que você faça ali clinicamente que fala, não, isso é uma tontura de origem periférica, labirinto, ou isso é uma tontura de origem central? Algum exame mais, o que eu falei, esse dá o clínico? Vamos lá. Hoje, a gente tem um exame neurológico, a gente chama de HINTS. O HINTS é uma avaliação... tudo com neurologia. Exato. Então, hoje o HINTS, ele é uma avaliação ali à beira-leito do paciente, onde a gente consegue avaliar esse paciente e consegue definir se essa tontura ali no pronto-socorro ela é mais de origem periférica ou mais de origem central. Então, esse paciente, exemplo, eu faço uma avaliação ali à beira-leito, eu faço um teste do impulso ali para ver a movimentação cefálica, observar os olhos desse paciente. Eu lembro que tinha um teste que você fechava o olho e ficava botando no dedo do nariz, ainda faz isso? Também faz, então durante o exame neurológico a gente faz a avaliação cerebelar, esse teste dedo, nariz, a gente chama ali um teste para avaliar a questão do cerebelo, para ver a causa central e a causa periférica. Então se está alterado eu puxo mais para quadros centrais. Tem um negócio que quando você fechava o olho e tentava pedir para a pessoa andar em linha reta, uma coisa assim também, não tinha? Tem também, a gente fala da questão da avaliação da marcha. Qual que era o sinal de Romberg? Eu lembro que o médico gosta de dar nome para quem inventou as coisas, tá? Chama o sinal de Romberg, não é? Tem o sinal de Romberg também, que é são sinais, são exames ali durante a avaliação neurológica que a Mas gente eles estão consegue nesses distinguir. rins que você disse ou não? Não. Esse rins, a gente faz a avaliação dessa parte aí ocular de forma mais importante. A gente observa outras alterações para verificar se isso ali for periférico, eu fico mais tranquilo. Se isso for de origem mais central, eu vou tomografar esse paciente. Então, a importância dessa avaliação à beira-leito é mais só, eu preciso fazer algo urgente ou não. É mais nesse sentido. Entendi. Mas, por exemplo, para quem está com tontura, fala assim, olha, eu tenho labirinto... É que, na verdade, eu quero que a pessoa que tenha tontura em casa, sabe, se ela precisa ou não procurar um atendimento neurológico, entendeu? Certo. Quando que você falaria para essa pessoa, olha, talvez seu diagnóstico de labirintite, que foi a vizinha que deu, não seja muito bem labirintite. Não sei se tu quebrou aqui o negócio, mas minha câmera... Ela apaga. Tá certo, né? Então tá bom. Eu já tu tá funcionando da minha não tá funcionando. Então vamos lá. Pera aí. Onde que a gente parou? Tá, Deixa eu vou refazer a pergunta. O que eu queria que quem está em casa, como por exemplo com labirintite, possível diagnóstico de labirintite, muitas vezes dado pela vizinha, né, não foi nem no médico, que essa pessoa, quando que essa pessoa realmente fala, não, talvez seja labirintite ou não, talvez você precise procurar um médico porque pode ser que tenha algo mais grave, que se diagnosticado precocemente o tratamento seria muito mais simples. Vamos lá. Do ponto de vista neurológico, toda tontura aguda, ela pode ser uma manifestação central.
Então, não é para ficar em casa aguardando a vizinha, aguardando alguém. Não, é correr para o pronto-socorro porque às vezes vai ser mandatória a realização de um exame de imagem. Então, não existe algo que ela vai observar em casa ali de forma, vamos dizer assim, de forma leiga, que ela vai interpretar de forma correta. Por quê? Porque na nossa avaliação, uma tontura por si só ela já pode ser um quadro de AVC e uma topografia que provoca tontura. Então, deu tontura de característica aguda, procurar um pronto-socorro de preferência onde tenha neurologista e otorrino de plantão. Porque aí a gente consegue fazer essa diferenciação. Essa tontura aguda, ela tem algum tempo? Por exemplo, a pessoa às vezes teve uma tontura ali, durou alguns segundos e passou. Essa tem alguma... No sentido, uma tontura, por exemplo, que não melhore dentro ali de questão de horas. Porque quando a gente fala na suspeita de um AVC... é uma tontura aguda, de forte intensidade, que o paciente começa a ter ali, pode ter vômito associado ou não, porém, é muito difícil porque a gente só tem 4 horas para realizar um tratamento de um AVC se essa tontura for uma tontura de origem central. Entendi. Então, tontura é igual a procurar atendimento, não tem conversa, né? Exato. E... tem alguma outra doença neurológica, além de, por exemplo, você falou agora do AVC, né? Tumores, a depender da região que acometem o cérebro, podem também dar tontura, né? Mas aí seria aquela tontura de origem, por exemplo, acredito eu, origem cerebelar. Sim ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Vamos lá. Uma tontura, ela pode ter várias causas de origem neurológica. Então, alguns exemplos. Vamos passar de condições mais tranquilas para as condições mais graves. Mais, vamos dizer assim, raras. Então, por exemplo, um paciente que um paciente bariátrico que não fez reposição de vitamina B12, ele pode desenvolver um quadro polineuropático ali, de acometimento de fibras de membros inferiores, e ele pode ter um quadro de ataxia, tontura sensitiva. Tá. Ao mesmo tempo que um paciente ali de característica mais ou menos de 50 anos, começa com um quadro de tontura, principalmente ali uma tontura que não melhora com nada, começa a causar alteração da fala em conjunto. Quando a gente realiza um exame de imagem, esse paciente tem uma atrofia cerebelar. Então, o quadro da tontura ele é muito amplo. Uhum. Ele vai indo de características agudas, subagudas, a características crônicas que a gente vai diagnosticar de acordo com o que a gente está pensando ali durante a avaliação do exame neurológico. E aí, por exemplo, entraria nesses quadros uma doença degenerativa, por exemplo? Sim. Então, assim, dentre as condições de tontura, existem diversas ataxias. Essas ataxias nada mais é do que uma alteração que gera tontura e muitas das vezes elas podem ter origem neurológica. Porém, também elas podem ter origem metabólica, ela pode ter origem autoimune. Então, é uma condição clínica onde o paciente apresenta uma alteração ali importante do equilíbrio. Então, essa ataxia, exemplo, uma ataxia do tipo espinocerebelar, começa a acometer ali de forma crônica, atrofia toda a região do cerebelo e o paciente provoca um quadro de ataxia ou tontura. Tá? Uhum. Só que de característica mais progressiva, é aquele paciente que ele tá andando, daí na próxima consulta é um paciente que já não está andando mais, ele vem na cadeira de rodas, que ele estava falando, porém ele começa a se apresentar com um quadro disártrico, que seria a dificuldade em articular as palavras. Então seria mais ou menos por aí. A VPPB tem alguma frequência? Assim, tem pacientes que têm isso com bastante frequência? Porque eu tenho labirintite. Isso é uma doença crônica realmente, do ponto de vista de que quem tem uma vez tem tendência a ter mais? Ou geralmente é um quadro agudo, acontece, você vai lá, corrige, né, coloca os cristais lá no lugar e está resolvido o problema? Ela pode acontecer em várias fases. Então, exemplo, pode ser um paciente que teve ali uma vez e resolveu e foi algo agudo e foi resolvido, mas ela pode ter recorrência. Tem essa então, cronificação. Não cronificação, mas uma recorrência. Ele pode acontecer de novo. Não necessariamente é uma vez, resolveu e desapareceu. Não, ele pode desenvolver novamente. E das tonturas de origem centrais? Essas geralmente são algumas... Pode acontecer porque tem alguma doença neurológica. Pode. Então... Ou tem alguma condição do tipo, tirando as metabólicas, né? Que, por exemplo, você conversou
deficiência de algumas vitaminas, enfim, coisas do tipo, que podem causar, e aí se você corrigir, acabou, né? Mas ela entra como origem central? Qual dela? Não entendi. A metabólica. Pode entrar como de origem central. Então, um quadro, por exemplo, só para você ter ideia, um paciente com um quadro de alcoolismo inveterado, ele pode desenvolver um quadro de ataxia, ele pode... Na neuro, soma-se as coisas. Então, é um paciente que vai ter um acometimento central ali de forma tóxica pelo álcool e, ao mesmo tempo, ele vai ter destruição neuronal também de origem periférica. Então, ele pode ter as duas coisas, mais ou menos, acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E isso faz com que, essas de características mais nutricionais, isso faz com que a gente, por exemplo, durante um paciente desse, a gente tem uma necessidade de fazer um tratamento um pouco mais rápido, porque são pacientes que respondem super bem. Então, um paciente, por exemplo, que é super interessante, um paciente que tem uma falta de vitamina B12, Thiago, esse paciente ele pode deixar de caminhar por uma alteração medular. E, inicialmente, esse paciente, a gente conseguiria pegar ele na polineuropatia de membros inferiores. Então, isso é muito importante, assim, a gente conseguir fazer uma investigação diagnóstica, principalmente desses quadros nutricionais. Entendi. Porque eu perguntei justamente porque você vê muito os pacientes que às vezes têm tontura, né? Tem crises, né, de vertigem, de tontura, sempre às vezes acabam, eu tô com labirintite, né? Existe alguma doença neurológica que causa essa cronicidade, que causa essa frequência, né, de ficar indo e voltando, de tendo várias crises de vertigem de origem central, entendeu? Essa é a minha dúvida. Se a gente sabe que a questão do labirinto, a VPPB, pode acontecer de algum paciente que teve uma crise e teve outra depois. Na origem central, tem isso? Elas são de geralmente na origem central, ela cursa a ser de características mais progressivas. Então vai piorando. Pode ter de característica aguda? Pode. Então, exemplo, durante a residência médica, a gente pegou um caso super raro de um paciente que fez ali um estímulo imune importante e ele desenvolveu um quadro atáxico autoimune. Então, quando a gente fez a terapia contra o fator imune, esse paciente ele apresentou melhora. Então, foi uma ataxia de origem central, de forma aguda, porém ele respondeu à terapia ali contra os anticorpos que estavam destruindo o próprio corpo dele do ponto de vista da questão do equilíbrio. Entendi. Então, geralmente nas características centrais, né, nas vertigens centrais, você geralmente tem uma caracterização progressiva, mais né? Progressiva e crônica, porque, por exemplo, eu estou te falando ali de um AVC na região do cerebelo, eu estou te falando ali de uma condição de um tumor, eu estou te falando ali de uma condição genética. Então, tudo isso tem essa diferenciação. Porém, eu digo que dentro da neurologia, nada é muito claro. Dentro da medicina, né? Nem sempre, nem nunca. Exatamente. Então, dentro da neurologia, as causas de origem centrais, elas podem ser agudas, subagudas e podem ser crônicas. Tudo dentro da origem central. Então, não necessariamente, todas as causas de tontura central vão ser crônicas progressivas? Não. Podem ter causas ali agudas e que tem uma resolução super boa se eu faço um tratamento rápido ali. Entendi. Fechou. Mais alguma coisa que você queira falar de tontura, que acho que a gente não abordou? Falamos bastante coisa. Acho que isso foi muito bom. E a questão do tratamento... Enfim, o tratamento da fase aguda das origens centrais é tratar a causa, né? Acho que não tem muito tratar a causa. Então, por exemplo, vamos supor que um paciente, algo importante que hoje veio aí à tona, é um quadro, por exemplo, de uma tontura ali específica, mulher, jovem, branca, com um quadro de tontura estranha, a perna não funcionou, ou alterou um pouco a visão, e descobre-se um quadro de esclerose múltipla. Então, o quadro da tontura ele é muito amplo dentro da neurologia. Então, quando a gente tem um paciente com um quadro de tontura, a tontura abre para diversos... Nossa, acho que esclerose múltipla é uma das coisas que mais pode dar sintoma de qualquer coisa, né? A esclerose múltipla a gente chama como se fosse o lúpus da neurologia. Então, a esclerose múltipla ela pode provocar alteração ocular, ela pode provocar alteração de equilíbrio, ela pode provocar fadiga, que é um sintoma super inespecífico, você não tem ali uma vontade de fazer muitas coisas. Então, é muito inespecífico. Então, devido a ser inespecífico, é muito importante a investigação com um neurologista. Quando esse paciente ele procura geralmente um pronto-socorro, fazem uma tomografia nesse paciente.
esse paciente ele não é diagnosticado através de tomografia, ele só é diagnosticado com uma ressonância, geralmente uma ressonância com contraste, com avaliação mais de todo o neuroeixo. Então, assim, é algo que é de bastante importante passar com o neurologista para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Boa. E Paulo, e com relação ao Alzheimer? A gente, enfim, tem notado o envelhecimento da nossa população, né? E as doenças, de uma maneira geral, e principalmente as doenças neurodegenerativas, acabam se apresentando bastante nessa população. Que é o Alzheimer? Vamos lá. O Alzheimer é um tipo de demência que isso confunde bastante os pacientes, né? Então, o que é demência, o que é Alzheimer, o que é a esclerose de antigamente, né? Então, que o pessoal chama, tá ficando esclerosado. Exatamente. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que demência, ele é o nome maior, tá? Dentre as demências, a gente tem a demência do tipo de Alzheimer. A gente tem a demência do tipo de Corpus de Levy. A gente tem demências rapidamente progressivas de causas, vamos dizer assim, de causa proteica, de causa molecular. Então, as demências podem ser de várias causas. Tem uma que é por prion, não é? Exato, que é uma proteína ali. Então, essa proteína, ela altera-se e provoca, né? Então, tem os quadros que são, vamos dizer assim, tratáveis, né? Então, ali tem um quadro ali de uma síndrome demencial que a gente consegue ali agir rápido naquele paciente, consegue ter uma melhora clínica. Porém, a gente tem as mais tradicionais, né? Que é aquele paciente com um quadro ali de prejuízo na sua funcionalidade. Então, o paciente começa com prejuízo na sua funcionalidade e ele começa ali a ter... a chamar a atenção dos familiares, tudo isso. A caracterização, o diagnóstico, vamos dizer assim, das demências hoje tem evoluído bastante. Uhum. Então, antes, a gente ficava muito ali no anatomopatológico. Geralmente era um diagnóstico após esse paciente falecer. Hoje, o anatomopatológico era geralmente depois pós-mortem. Porque acho que fazer biópsia do cérebro não é uma coisa muito comum, então, né? Hoje a gente tem evoluído bastante no campo das síndromes demenciais, né? Então, hoje a gente já tem exames de imagem bastante evoluídos nesse sentido. A gente tem exames de avaliação através do líquor, que também é muito importante. Então, é um campo ainda, vamos dizer assim, dentro da neurologia que precisa avançar muito, sim, mas já tem evoluído. Eu acho que com a melhora dos exames de imagem, né, a gente tem observado bastante isso. Eu, pelo menos na uro, por exemplo, a ressonância de próstata é um exame que entrou não faz muito tempo no arsenal nosso de diagnóstico de câncer de próstata. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, 15 a 20, a gente PSA alterado ou toque alterado era igual a biópsia. Hoje em dia, a ressonância entrou no meio do caminho como protocolo. Então, se você tiver um PSA alterado ou um toque alterado, esse paciente antes ele vai para a ressonância antes de fazer uma biópsia. Né? E acho que talvez justamente porque a tecnologia da imagem melhorou. Então, antigamente, a gente não tinha uma imagem tão definida para você conseguir ter uma acurácia diagnóstica boa. Né? E acho que talvez isso seja em todas as especialidades médicas. Né? Sim, acho que aí entra a questão justamente das doenças neurológicas. Eu sou um entusiasta assim, da parte tecnológica no sentido da utilização dentro da medicina. Então, exemplo, quando você pega hoje, por exemplo, uma outra doença degenerativa, um Parkinson, um Alzheimer, você consegue detalhar estruturas através da avaliação de imagem, isso faz com que cada vez mais a gente acerte no diagnóstico desse paciente. Porque, por exemplo, dentro da neurologia, como a gente falou anteriormente ali um pouquinho de esclerose múltipla, antes tudo era esclerose múltipla. Hoje a gente já desmembra esclerose múltipla em 3 doenças, que antes todas, no passado, eram chamadas de esclerose múltipla. O diagnóstico de esclerose múltipla, ele consegue ser feito só por exemplo, um quadro clínico mais ressonância? Hoje, assim, o diagnóstico de esclerose múltipla, ele obedece uma classificação, uns critérios. Esses critérios são atualizados conforme as tecnologias vão melhorando. Vão melhorando. Então, exemplo, hoje é mandatório ter a realização dos exames de imagem, a avaliação clínica e a avaliação também ali do líquor também ajuda Essa avaliação do líquor, ela porque eu lembro que a esclerose múltipla tem um padrão, daqui a pouco a gente volta no Alzheimer, mas eu lembro que a esclerose múltipla, ela tem um padrão que ele vai e volta, né? Por exemplo, a pessoa pode ter um sintoma, uma crise, e aí ela volta ao normal.
Exato. Então a gente chama esclerose múltipla de característica remitente recorrente. Ou seja, acontece um surto, depois melhora, acontece um surto, depois melhora. Porém, já tem outras esclerose múltiplas que são primariamente progressivas e outras secundariamente progressivas. Então, cada tipo, ele começa de uma, vamos dizer, ali de uma determinada forma e durante a evolução da doença a gente percebe a mudança de padrão. E nessa que melhora e piora, né, que tem a recorrente, né, que você disse, os exames precisam ser feitos na fase aguda ou se você fizer, por exemplo, um líquor na fase em que a pessoa não está sentindo nada, ela vai detectar alguma coisa? Hoje, devido às terapias estar cada vez mais moderna, tem-se cada vez mais optado por tratar coisas que a gente ficava na dúvida anteriormente. Então, exemplo, eu pego um paciente que tem ali um quadro de síndrome radiológica isolada, que isso era muito característico. A gente pegava um paciente que via só com a ressonância alterada. Hoje a gente tem uma tendência, está evoluindo ali os estudos, para ser mais agressivo no tratamento desses pacientes. Por quê? Porque a gente viu que as drogas atuais, elas são realmente modificadoras de doença. Então, se eu atuo um pouco mais precoce nesse paciente, eu faço o diagnóstico dele um pouco mais precoce, eu consigo fechar o diagnóstico, eu vou prevenir incapacidade futura. Então, isso é muito importante. Um ponto muito importante que eu consigo perceber é que durante a minha residência, eu via os pacientes com esclerose múltipla de uma forma, isso mais ou menos em torno de 6 anos atrás, e hoje eu vejo eles de outra forma. Mas Será em que sentido? No sentido de benéfico, no sentido do paciente estar vindo com menor incapacidade no consultório, no sentido da tecnologia, o acesso à ressonância desses pacientes está trazendo esse paciente cada vez mais cedo no consultório. No diagnóstico. Exatamente. Entendi. Então, se você fizer algum examinar fora da crise, você também ajuda na... Eu consigo achar lesões fora da crise. Então, tem características na ressonância que eu sei que o paciente não está em surto, porém ele já teve crises antes. Entendi. Eu consigo captar isso. Bacana. E voltando para o Alzheimer, já que a gente parou um pouquinho para falar de esclerose múltipla, assim, todo mundo com envelhecimento é esperado um certo declínio cognitivo. Acho que é normal, né? A gente acaba tendo uma atrofia cerebral com o passar da idade, né? Quando que esse declínio cognitivo vira um sinal de alarme? Porque, por exemplo, não fala, eu tô ficando esquecendo as coisas, esqueceu a chave do carro, esqueceu onde guardou a carteira, esqueceu, sei lá, a senha do banco. Quando que esses sinais começam a falar, não, talvez aí tenha, além desse declínio cognitivo normal, tenha algo a mais, uma doença degenerativa, um Alzheimer, por exemplo? Vamos lá. Para a gente chegar no diagnóstico de Alzheimer, a gente passa realmente por algumas fases, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, tem uma condição médica que a gente chama de DCS. Tá? O que é isso? É um declínio subjetivo. O paciente ele vem no consultório, ele acha que está esquecido, porém, durante a gente faz todos esses exames, observa tudo, a gente não percebe uma alteração importante. Entendi. Tá? Então, é muito comum. Tá? Então, vem um paciente ali com um quadro clínico, sem um quadro clínico muito evidente, e aí a gente consegue perceber isso. Existe outro paciente que ele já tem um comprometimento cognitivo leve, ou seja, é um paciente realmente que tem um comprometimento cognitivo. Então, eu faço os testes e eu encontro alteração nesse paciente. É um paciente que me acende o alerta. É um paciente que eu tenho que observar esse paciente um pouco mais de perto. Porque esse CCL dele, que é esse comprometimento cognitivo leve, ele pode ter um comprometimento no domínio cognitivo memória e pode ter um não acometimento nesse domínio cognitivo memória. Então, é muito importante eu fazer essa diferenciação, porque conforme for o acometimento do domínio cognitivo, geralmente eu caminho para um tipo de demência e geralmente para outra. Tá? Então, isso é muito importante. Quando esse paciente tem um comprometimento significativo e esse CCL passou ali para ter um Alzheimer realmente, ele começa a ter uma perda de funcionalidade importante, ele começa a ter uma progressão importante. Então, a gente classifica esse paciente aí já num DA incipiente, que é uma demência de Alzheimer inicial, e aí a gente tem já a indicação de fazer a terapia para esse paciente. Tá? Até enquanto a gente está nessas fases prés, a gente não pode, exemplo, fazer terapia medicamentosa, tá? Até então, tá?
A gente tem que fazer outras terapias, terapia cognitiva, reabilitação cognitiva. Porém, a gente deixa a terapia do Alzheimer geralmente quando a gente fecha o diagnóstico, realmente. Tá, mas por exemplo, por familiar que está em casa, quando que ele tem que, por exemplo, falar, putz, meu pai, meu avô, minha avó, sei lá, talvez ela precisa passar no neuro porque pode ser um Alzheimer. Isso não é normal do envelhecimento. Então, assim, vamos lá. Não é normal esquecer, tá? Então, exemplo, você tem que manter o seu nível de funcionalidade ali preservado. Então, as atividades do dia a dia são muito importantes. Então, eu tô vendo aquele idoso que conseguia ter um poder de execução, de fazer sua comida sozinha, de pagar suas contas sozinho, de se vestir, tomar banho, resolver ali a questão no seu âmbito familiar, ele vai perdendo essa capacidade. Então, a partir do momento que ele começa a perder essas capacidades, a gente já começa a tentar. E como não tem um ponto, assim, exemplo, não tem uma separação, eu digo para os meus pacientes que o Alzheimer é como se fosse uma criança crescendo. Você não percebe que a criança está crescendo. Então, você observa que está ali alterando, que cada vez ele está maior, mas não tem um dia que você fala, o menino cresceu. Aqui. Exatamente, não tem esse dia. Então, imagina ali o Alzheimer como um depósito de uma substância no cérebro, onde a cada dia é depositada uma quantidade de substância que vai fazendo com que as sinapses, vai fazendo com que toda a estrutura vai perdendo funcionalidade. Né? Então, a comunicação vai ficando alterada. Então, é como se fosse uma casa. Eu sujando essa casa todo dia, essa casa começa a ficar tão suja, e a sujeira dentro do cérebro a gente chama de placas beta-amiloides. Então, o depósito dessas placas, eles vão se depositando e vão fazendo com que aquela casa, o cérebro, vá perdendo ali suas funções. Geralmente eu penso nesse formato. Nunca ninguém me falou, mas eu penso mais ou menos nesse formato. Bacana. Tá? E, Paulão, tem alguma causa específica do Alzheimer? Tem. Existe a questão da fisiopatologia do Alzheimer, que seria o depósito de alguns tipos de proteínas defeituosas. Então, essas proteínas defeituosas, elas vão se acumulando no cérebro, no parênquima cerebral, e provocando ali a perda de funcionalidade. Então, é o depósito dessas substâncias que vão se depositando aos poucos, e aí vai provocando toda a alteração. E não sabe-se por que essas substâncias se depositam aí? Tiago, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque até hoje a fisiopatologia da doença, que é a causa da doença, ela está incerta. Por quê? Quando a gente faz um medicamento, uma terapia, que a gente achava que era isso, então a gente parou isso, a doença consegue caminhar por outro caminho e a gente ainda não tem ali uma total clareza do motivo específico. Então, exemplo, bateram muito na tecla de uma proteína específica chamada beta-amiloide. Conseguiram ali de determinada forma bloquear a formação dessa proteína. Porém, viu-se que a doença caminha mesmo eu dando um remédio específico para isso. Tá? Então, a fisiopatologia é uma doença de fisiopatologia incerta. É multifatorial, provavelmente deve ter vários fatores. Provavelmente tem caminhos que a gente ainda desconhece que ela consegue caminhar por aí. Acredito que seja isso. E tem algo além do envelhecimento que aumente a chance da pessoa ter Alzheimer? Tem. Fatores de risco, por exemplo? Então, vamos lá. Recente saiu um estudo mencionando as possíveis condições que a gente tem que evitar para que a gente não desenvolva Alzheimer. Né? Não tem uma pílula ali, uma bala de prata que a gente consiga e vai resolver e eu não vou ter Alzheimer por conta disso. Então, exemplo, muitas pessoas falam, se eu tomar creatina, se eu tomar vitamina D, se eu tomar alguma coisa específica, eu não vou ter. Não. A sociedade estudou especificamente que algumas condições, como por exemplo, você evitar a obesidade, evitar o tabagismo, fazer o controle do seu colesterol de forma adequada, principalmente o colesterol do tipo LDL, é muito importante. Outro ponto, controle da pressão arterial e do diabetes. Então, as síndromes demenciais, elas estão totalmente ligadas a esses fatores. Então, evitar alimentos ultraprocessados. Um ponto muito importante que eu acho, assim, dentre as causas, algo que me chama a atenção, a saúde auditiva. Esse idoso tem que estar com a saúde auditiva adequada. Por quê?
Porque, para pensar, um paciente que perdeu a audição, não está tanto ali com a audição ok, ele deixa de participar das coisas em casa e vai ficando cada vez mais no mundinho dele. Ele ficando nesse mundinho dele, ele deixa de interagir. Deixando de interagir, ele deixa de ser estimulado cognitivamente e possivelmente ele tem um risco maior de desenvolver A falta Alzheimer. de estímulo cognitivo durante a terceira idade aí acaba sendo um fator de risco também. Exatamente. Então isso eu acho muito interessante. Outro ponto também... Tem algum estímulo que seja melhor, pior? Exemplo, Tipo jogo, não especificamente, leitura? mas observar se você está tendo alterações auditivas e uma coisa que eles não gostam de fazer é utilizar o aparelho. Então o idoso ele chega no consultório, você grita para conversar com ele. Então, ele está precisando do aparelho auditivo. E você vê que geralmente em reuniões de família é aquele vozinho que tá sempre mais quietinho, mais sentado, ele só fala alguma coisa se alguém realmente chama ele e faça com que ele entre e interage e participe. E uma coisa que me chama muita atenção é que eles viram o ouvido sempre. E a gente aumenta a tonalidade da televisão, aumenta a tonalidade da voz. Não é para ter isso. Então, observar isso. Observou que um parente, um familiar está com alteração auditiva? Opa, então vamos agir aí de forma rápida, porque isso protege contra Alzheimer. Outro ponto também importante, que alguns estudos que saíram, poluição atmosférica. Então, nós de São Paulo, a gente aqui na questão de uma megalópole como a gente está, também tem alguns estudos saindo ali, mencionando que o fator ambiental também importa. Tem algum componente vascular na causa? Na causa, existe, vamos dizer ali, a questão da hipertensão. Esse paciente ele tem ali um quadro de hipertensão importante e existe algum tipo chamado de demência vascular, que é outro tipo, causa. Exatamente, que é outro tipo de demência, e esse paciente tem que ter controle da pressão, ali é um dos principais fatores ali para prevenir que ele desenvolva um tipo de demência. E você fecha o diagnóstico de Alzheimer como hoje? Deve ser algum teste específico, exame de imagem? Como é que funciona? Vamos lá. Hoje, o diagnóstico de Alzheimer, ele necessita do exame neurológico e hoje a gente tem a questão do aparato tecnológico. Então, exemplo, é um paciente que a gente ali não é mandatório fazer um exame de imagem para dar diagnóstico. Então, assim, tem que ter ali um exame de imagem para corroborar ali com sua hipótese e você fechar o diagnóstico. Porém, exemplo, você faz a avaliação desse paciente, realiza todos os testes cognitivos. Se esse paciente não tem ele tem a clínica, ele tem os testes alterados, eu vejo que no exame de imagem não tem uma outra alteração que justifique esse problema, a gente pode dar o diagnóstico. Entendi. Porém, existem tecnologias surgindo, como por exemplo, no mercado hoje tem um PET amiloide, que a gente consegue verificar o depósito dessas placas já no cérebro. Também tem as proteínas glicóricas, que a gente também pode utilizar a mão. Existem vários outros tipos de exames, como por exemplo uma cintilografia, né, do cérebro, a gente pode utilizar a mão diagnóstica quando a gente está com dúvida. Então, a gente vai como se fosse um quebra-cabeça e aí consegue fechar o diagnóstico. Tá? E tem algum exame pré-Alzheimer que você possa fazer, saber se você tem aumento da chance de ter, alguma coisa assim? Tem saído um exame de sangue, onde você realiza esse exame e você observa que o paciente ele já apresenta essas alterações. Tá? Então é muito complexo hoje para a gente dar um diagnóstico, vamos dizer assim, muito precoce. Porque o que eu tenho a oferecer para esse paciente de forma muito precoce? É isso que eu ia perguntar. Se você faz um exame desse e descobre que tem a chance de você ter Alzheimer, sei lá, a chance de 80%, não sei qual porcentagem que o exame consegue dar. Tem alguma coisa a ser feita? Tem o que a gente já tem para as outras pessoas também sem o teste alterado. Então não tem nada que eu dê para esse paciente para que ele não desenvolva além desses que eu já mencionei. Então, exemplo, não existe um tratamento medicamentoso que evite, que previna que vai evoluir. Não existe. Tá? Então, tudo isso que é vendido de forma aí é algo que não tem nível de evidência científica. Entendi. Então é melhor não fazer o exame, né? Porque se você descobrir um negócio desse, não é interessante, né? Bom, e pra gente falar de Parkinson, já que a gente tá nas doenças degenerativas, né? Qual que é a diferença aí de Alzheimer e Parkinson? Obviamente, do ponto de vista clínico, as pessoas acho que até sabem pensar, né? Um esquece e o outro treme, né? Esse seria o principal que eu acho que os leigos devem se imaginar. Exato. Mas as duas são doenças degenerativas. Vamos lá. É muito distinto.
o Parkinson do Alzheimer, né? São duas doenças neurológicas crônico-degenerativas, porém o Parkinson, assim, o paciente parkinsoniano, eu gosto bastante de atender esse tipo de paciente. Por quê? Ele é um paciente que, se a gente faz algo ali de forma muito precoce, esse paciente ele desenvolve a doença de outra forma. Então, o paciente com Parkinson, a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas pensam que o paciente com Parkinson é aquele paciente que treme. E não é isso. Tá? Então, existe Parkinson que não treme? Existe. Tá? Então, a principal característica do paciente com Parkinson, a gente tem um termo para isso. A gente chama de bradicinesia. O que é essa bradicinesia? É a lentificação. Tá? Então, essa lentificação é o que caracteriza a doença. Então, um paciente bradicinético, então o termo brad ele vem de lentificação e cinesia movimento. Então, é um paciente que tem um movimento lentificado. Então, é aquele paciente que tem ali, vamos dizer assim, ele vai começar, vamos dizer assim, pela parte motora. Já é um paciente que teve características prévias, né? Então, é um paciente ali que vai ter uma alteração de sono que não foi percebida, vai ter uma constipação que não foi percebida, vai ter uma perda do olfato que não foi percebida e que precede ali em um tempo muito importante antes do diagnóstico. Então, o paciente, quando ele vem com Parkinson, ele já perdeu grande quantidade da sua dopamina no cérebro. A motora geralmente é a última. A motora geralmente tende a ter ali alguns anos de doença para ele poder desenvolver, porque tem que ter uma depleção importante das reservas dopaminérgicas. Então, esse paciente geralmente tem uma constipação, porque todos aqueles movimentos do intestino também dependem da dopamina, então ele já perdeu, então ele é um paciente mais constipado. Uma característica importante que eu gosto de ver quando eu estou consultando esse paciente é que geralmente é um paciente, como ele vem com a bradicinesia, ele deixa de ter a articulação das movimentações do ombro. Então é um paciente que vem, às vezes, com dor no ombro. Então, doutor, meu ombro está doendo. E quando eu vou avaliar ele não veio pela dor, ele veio já pela questão do parkinsonismo. O parkinsonismo atuou, travou a articulação dele e ele deixou de movimentar e ter aquele jogo de movimento importante. Entendi. Então, isso é muito característico também no paciente. E aí a questão da motora, né, o tremor, ele é o final do Parkinson, então? Não necessariamente o final, mas ele tende a ser um sinal e sintoma um pouco mais tardio. Mais tardio. Exato. E nos Parkinsons tremulantes, né? Então, existe o Parkinson, que a gente chama de que é um Parkinson rígido acinético, que é um Parkinson mais rígido, sem muitos movimentos, mas que não tem tanto tremor. A característica principal da pessoa que sofre de doença de Parkinson é dificuldade em iniciar o movimento. É a lentificação. Vamos deixar assim, é a lentificação. Então, é um paciente que está lentificado. É um paciente lentificado. E lentificado não é cognitivamente. Não. É da parte motora. Da parte motora. Sendo que pode ter tardiamente um quadro de síndrome demencial pelo Parkinson. Tá? Então, Parkinson avançado pode ter uma demência. Tá? Então, é algo que também que chama bastante a atenção. Então, esse paciente com Parkinson, a gente atuando nesse paciente de forma precoce, a gente consegue prevenir, a gente consegue fazer esse paciente ter um grau de independência importante no futuro. Tá? Então, isso é muito importante. Exemplo, um paciente com Parkinson que começou um acompanhamento fisioterápico, um acompanhamento multiprofissional adequado, ele vai evoluir de forma diferente de um paciente que não teve. E isso é característico no decorrer dos anos. Então, o paciente que teve no início, ele consegue... No Alzheimer, essa abordagem precoce não muda... Também muda. Tá? Também muda. Por quê? Quanto mais cedo a gente age no sentido de, vamos dizer assim, independência desses pacientes, eles vão evoluir com melhora. A parte neurológica, exemplo, vamos supor que um paciente cognitivamente alterado, que eu deixo ele isolado, ele vai declinar de forma muito rápida. Já no paciente que tem Parkinson, que tem Alzheimer, só que ele tem a participação familiar, ele tem as saídas dele, ele tem as fisioterapias, ele tem a reabilitação cognitiva, seja motora, seja cognitiva, ele vai evoluir de forma melhor que aqueles que não têm. Entendi. Então, por exemplo, a atividade física é protetora para a doença de Parkinson? Protetora contra a maioria das doenças crônicas degenerativas.
de origem neurológica. Então, ela faz parte do tratamento ativo? Você já está com... Cheguei com Parkinson no seu consultório. A atividade física, ela é recomendada como um tratamento ativo? É recomendada completamente. Então, exemplo, essa mudança do estilo de vida, ela é mandatória, tá? Então, tem que realizar atividade física, tem que realizar físio, tem que realizar tudo aquilo que não seja só remédio. Porque às vezes não é remédio. Exemplo, um paciente que faz atividade física, ele não vai ter uma sarcopenia como aquele que não tem. O que é sarcopenia? É a perda da massa muscular. Então, tem uma correlação de perda de massa muscular e funcionalidade. Quando eu penso nesses pacientes, eu penso o quão funcional eles vão ser no futuro. Tá? Então, exemplo, um paciente com Parkinson que tem uma funcionalidade, tem uma individualidade, ele consiga fazer as coisas dele, é muito importante pra gente. A gente vê que a gente venceu no tratamento desse paciente. O objetivo principal é tentar retardar o máximo possível e manter funcionalidade ali no final da vida. Exatamente. Exatamente. E o que a gente tem hoje de novo no tratamento do Parkinson? No tratamento do Parkinson, vamos dizer assim, existem as... Eu lembro que você comentou comigo recente sobre o neuromodulador, né? Como é algo parecido, vamos lá. Hoje, existem as terapias avançadas em doença de Parkinson, né? Então, até então, a gente tinha toda a abordagem, vamos dizer ali, a abordagem medicamentosa. Esse paciente, a gente agia com Prolopa, né? Que é o principal remédio ali, o principal tratamento para o paciente com Parkinson. Porém, hoje, em alguns casos selecionados, não são todos, a gente tem as terapias avançadas. Quais são? É o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, que é vamos dizer assim, como se fosse um marca-passo no cérebro. A gente estimula algumas estruturas e a gente consegue ter uma resposta ali boa nesse paciente. E agora no Brasil também chegou um tipo de ultrassom chamado HIFU, que é um ultrassom que a gente atua em determinado ponto ali, em determinada estrutura na questão do cérebro, e a gente consegue ter um pouco de melhora. Tá? O DBS está mais estudado, está há mais tempo, porém chegou essa nova modalidade que está sendo bem mais feita para um diagnóstico diferencial, que é o tremor essencial, mas também tem alguns estudos e andamentos aqui com doença de Parkinson. Bacana. E o que você vê para o futuro dessas doenças degenerativas? Eu acredito assim, que quando a gente conseguir, vamos dizer, descobrir quais vias da fisiopatologia a gente está perdendo, eu acho que a gente vai ter terapias mais, vamos dizer assim, resolutivas para o quadro. Só que o que eu percebo desde quando eu iniciei a neurologia é que isso tem evoluído cada vez em passos mais rápidos. Exato. Então, eu acredito que antes a gente não tinha nada de monoclonal para as demências em si. Na demência de Parkinson a gente não tem algo específico, mas já na demência de Alzheimer a gente tem alguns remédios que inclusive chegou aqui no Brasil, que a gente vai conseguir aí prescrever no futuro, e vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento de novas drogas, porque é a utilização que faz a necessidade da gente criar outras vias alternativas. Eu lembro onde eu vi que assim, o custo de desenvolver um medicamento neurológico, geralmente ele chega a ser 10, 15 vezes mais caro do que o custo de um tratamento convencional, né? Que não tem ação no sistema neurológico, né? Acho que é justamente por conta da barreira hematoencefálica, né? Fica muito difícil um remédio penetrar na questão, e muitas vezes o que às vezes faz sentido em laboratório, in vitro, em vivo não funciona, né? Tem essa questão, e também tem a questão da gente reconhecer realmente quais moléculas a gente deve atuar. Então, acho que na neuro ainda é um campo muito incerto nesse sentido. Pelo menos nas síndromes demenciais, o que tem se visto antes não tinha nada, hoje a gente já está atuando. Então, acredito que no futuro a gente vai atuar em mais moléculas e mais estruturas, e vai bloquear uma via, bloqueia outra via, e talvez seja um remédio juntando duas vias. Então, eu acredito que vai por esse caminho. Show. E com relação pra gente entrar nos finalmente aqui, que tá ficando longo esse podcast, a conversa tá boa. Boa. Com relação a sono, Paulão, você atende muito paciente com distúrbio de sono no consultório? Bastante paciente. Acha que tem sido mais frequente? Porque, cara, eu pergunto porque, assim, é uma parte que eu vejo que eu pego muito paciente aqui, déficit, problema de testosterona, o cara tá com baixa libido, e a hora que você vai perguntar, cara, 80% das vezes o cara ou dorme mal ou não dorme a quantidade suficiente.
Então, eu pelo menos tenho, não sei se minha amostra é um pouco amostra viciada, né? Então, eu não sei você aí na questão do consultório, como é que você tá essa questão de pacientes com distúrbio de sono? Isso tem sido cada vez mais frequente, não? Tiago, cada vez mais frequente, porém eu consigo avaliar de forma crítica. Então, assim, vamos lá. O que a gente tinha e o que a gente não... O que a gente tinha, o que a gente não tem e o que a gente tem hoje que nos diferencia do passado, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma ferramenta que tem atrapalhado bastante, que no caso são as telas, né? Então, a tecnologia, a gente conversou aqui que ela vem para beneficiar, né? Beneficia bastante a criação de novas tecnologias, porém também ela tem a parte prejudicial. Então, vamos lá. Esse paciente, geralmente, na nossa era de ser hiperprodutivo, acaba deixando de lado uma das principais condições que protege contra o envelhecimento, que protege contra o surgimento de doenças, que é o sono, né? Então, quando esse paciente ele tem a tendência de ficar em telas durante grande quantidade de tempo, esse paciente ele altera o sono, ele vai ter uma mudança do ciclo circadiano, ele vai ter exposição, vai ter produção de hormônio de forma diferente, coisa que a gente não tinha no passado. Entendi. Né? Então, acredito que isso Você acha que é um dos principais motivos aí, para não falar em causa, né? Um dos principais motivos aí seria a questão de exposição à luminosidade da tela, né? Porque acho que a tela em si, o problema é a luz que vem dela, né? Não necessariamente. Também os estímulos que vêm dela. Então, imagina lá, você está no Instagram, você está numa rede social que demonstra o que você quer ver, Entendi. Faz uma liberação serotoninérgica, cria um estímulo, aumenta cortisol e faz toda a cascata porque acontecer. se fosse a luz em si, aquele filme chato não faria você dormir, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. É o quanto de estímulo eu te dou e que tu se mantenha em ativo ali. Então, eu acredito que não só a tela, não só o brilho, mas o conteúdo disso também. Uhum. Hoje em dia, a entrega da rede social, a entrega das mídias, ela entrega o que tu quer ver. Tem até estudo mostrando que talvez tenha vício, né? Relacionado à rede social, né? Vício em Instagram, vício em mídia social de maneira geral, né? Já tem bastante, né? E tanto é que está acontecendo um movimento aí, principalmente na juventude, para a gente retardar essa utilização de telas exatamente por isso. Porque é mais ou menos parecido, vamos dizer assim, com os outros tipos de vício. Então, eu tenho uma atuação em neurotransmissores que estimulam e que gera ali uma determinada dependência. Então, tem sim, comprovadamente já através de estudos que tem essa relação. E a questão do sono, né, em si, ela é fator de risco, já bem documentado, para alguma dessas doenças neurológicas que a gente conversou? Não entendi. A falta de sono, né? Esses pacientes que sofrem com insônia, enfim, que tem essa questão tanto de qualidade de sono quanto de quantidade, né? Que não estão adequadas, isso é fator de risco para alguma doença neurológica? É sim, para todas, na verdade. Essas crônico-degenerativas que eu te falei, a alteração, o teu estilo de vida, ela aumenta o seu risco. A gente sabe que o sono alterado, ele altera toda a sua vida. Então, exemplo, um paciente que não dorme, um paciente que é exposto à restrição de sono, ele tende a ter mais hipertensão, tende a ter mais diabetes, o que provoca futuramente as síndromes demenciais. Então, na verdade, aqui não é só a falta de sono, é o sono acarretando essas outras comorbidades e essas comorbidades provocando aumento ali das síndromes demenciais. É uma junção de fatores, né? A famosa bola de neve. Exatamente, que vai se... Exatamente, não nada de forma tão isolada, né? E um ponto importante, por exemplo, é que eu tenho visto no consultório cada vez mais a insônia de início do sono do que a insônia de manutenção. Então, o que seria a diferença? Seria aquela insônia para eu começar a dormir e aquela insônia para eu tô dormindo a noite toda e eu acordo no meio da noite e não consigo dormir. Uhum. Então, eu tenho visto maior predomínio, tá? Essa é a amostra no consultório, eu tenho visto maior predomínio aqui dessa insônia. De dificuldade de pegar no sono. Muito relacionada com fatores como ansiedade, né? E muito correlacionados com a questão do celular. Eu tive a semana passada, eu atendi um paciente aqui que realmente ele tinha ao contrário, ele tinha insônia ele acordava, ele ia dormir 9, 10 horas da noite, falou que não tinha problema nenhum em pegar no sono, mas de 1h30, 2 horas da manhã ele acordava e não conseguia dormir mais. Exato. E as terapias são distintas, então a gente atua de forma distinta em cada uma delas. Então a gente sabe que esse paciente com insônia de início do sono é um paciente um pouco mais ansioso, que tem aquele cérebro que fica pensando, reverberando e ele não consegue pegar no sono. Às vezes a gente mesmo tem isso de vez em quando, aquele dia que foi mais tempo,
tenso, que você está mais preocupado com alguma coisa. Exatamente. É só um paciente meu ter alguma complicação cirúrgica que é mais difícil pegar no sono. Então imagina, um paciente ali, igual a gente, que tem um dia cheio, vai ter um período ali para fazer atividade física, qual horário? À noite? À noite, na qual o momento que é pro cortisol tá caindo, Você vai lá e dá um bom estímulo. dá um pico e esse paciente tem aí uma alteração completa aí da parte hormonal. O que tem do ponto de vista dia a dia, né? Hábitos do dia a dia, que eu acho que o pessoal chama a famosa higiene do sono, né? O que tem pra fazer, pra falar assim, olha, eu durmo mal, o que eu posso começar a fazer agora? Então vamos lá. Bom, primeira coisa é redução da exposição a telas que você já falou. Exatamente. Ponto 1. Retira ali a tela, retira ali a... Mas retira... Assim, não dá pra gente retirar 100%. Vamos lá, Hoje no mundo que a vamos gente lá. vive... Do ponto de vista de acordar, um despertador. Se compra um despertador analógico. Então seria algo para tirar o celular de perto. Não é justificativa de ter o celular para me despertar. Uhum. Então já é algo que é importante. Tem outras ferramentas. Tem outras ferramentas. Outro ponto. Deixar o celular fora do quarto. Seria uma coisa que dificultaria você ficar pegando no celular a todo momento. Tá? Outro ponto. A ida para a cama um pouco mais cedo. Então, eu tô aqui na minha casa, eu desligo as luzes, deixo a luz ali um pouco mais de... Aquela penumbra. Exatamente. E vou começando a fazer o estímulo para a questão da ida, se preparar para dormir. Ter uma rotina de sono, um hábito para começar a se preparar. Exatamente. E que você mantenha isso. Porque se você um dia realiza uma atividade física ali na hora 9 horas da noite, você não vai conseguir dormir de forma adequada todas as vezes. Tá? Então, você faz essa limpeza, tira estímulo sonoro, estímulo visual. Então, tudo isso a gente consegue ir ajustando. A gente consegue ir retirando e ir melhorando. Tá? Então, a alimentação também é outro ponto. Então, não se alimentar, vamos dizer assim, muito tarde, alimentações copiosas, alimentações com nada de ir na churrascaria à noite. Exatamente. Porque você vai ter uma tendência ali em não dormir e ter uma noite de sono adequada. Dá preferência por alimentações mais leves. Tem questão de exposição à luz branca, né? Tem essa questão de você colocar luz branca, luz amarela, isso interfere também? Ou... Na verdade, assim, não tem estudos específicos assim para luz amarela, luz branca, nada disso. Porém, exemplo, você tem que entender o que te traz mais tranquilidade. Né? Então, exemplo, tem gente que com a luz branca tende a ter uma tendência ali de uma irritabilidade, de estar em um ambiente que ele se sente um pouco mais ali em estado de alerta. Então, se vale a pena a troca para aquele paciente, não tem problema nenhum. Mas não é algo que realmente mandatório, esteja mandatório. Não. Porque eu vejo, tá na moda, né, o pessoal usar aquele óculos amarelo, laranja, né, que bloqueia a luz azul, Sim. né? Tem alguma evidência de que isso tem algum benefício? Evidência científica comprovada, não. Porém, é importante você perceber de forma individual. Então, exemplo, um celular tem uma luz diferente de um Kindle. Tem gente que já consegue dormir melhor utilizando o Kindle que o celular. Então, quem tem insônia, ele deve observar, porque nem todos os fatores eles vão valer para o mesmo paciente. Sim. Tá? Então, enquanto que para mim vai valer esses aqui, para você vai valer esses outros. Tá? Então, o ideal é fazer essa higiene do sono. É fazer a reflexão e tentar ajustar o que está fora do lugar. Exatamente. E outro ponto importante é observar a questão das drogas, né, que você está utilizando para dormir. Evitar determinados tipos de medicações que aumentam o risco de dependência. Porque isso hoje... A gente tem utilizado algumas medicações para dormir que tem alteração cognitiva. Então, em longo prazo, isso te prejudica. Tá? Então, quais, por exemplo? Acho que o mais famoso pro pessoal que talvez o Zolpidem. Hoje tem a questão do Zolpidem, tem a questão também dos benzodiazepínicos. A gente tem essas medicações aí que a gente tende a não realizar prescrição. Por quê? Porque a gente sabe dos outros pontos. Porém, exemplo, esses medicamentos também, um paciente que tem uma dose de Zolpidem de 10 miligramas, eu consigo, fazendo a titulação desse paciente e reduzindo as doses, tomando um medicamento mais de dose menor e fazendo a retirada desses pacientes. Porque, por exemplo, se eu tiro esses medicamentos de forma rápida, esse paciente tende a ter ali uma abstinência, ter uma falta ali corporal. Tá. Então, assim, acho que como todo remédio, né? Quando precisar usar bem indicado, vai bem, mas não se automedicar, né? A diferença do remédio e do veneno eu acho engraçado porque, assim, muitos pacientes... eu acho que isso é importante falar, porque a gente observa, às vezes, em consulta. Doutor, eu durmo mal, tem algum remédio para você me dar?
eu acho que essa área, eu falo, olha, isso é com neurologista ou com psiquiatra. Porque, assim, a chance de você ficar dependente de um remédio desse é extremamente alta. Então, assim, é muita irresponsabilidade de um médico prescrever uma medicação dessa se ele não saber exatamente o que ele está fazendo. Falei, eu tenho um protocolo de tratamento para você, e assim, dormir mal, ter dificuldade para dormir, como você falou, tem diversas causas e diversos problemas. Sim. Então, eu acho que é importante essa mensagem do ponto de vista assim, não é para ficar pedindo receita você está passando no ortopedista, está passando no endócrino, a não ser que seja um endócrino que fez algum estudo, enfim, que se especializou nessa parte também de sono, mas o ideal, na grande maioria das vezes, é que a gente vê que o especialista que trata distúrbios de sono, geralmente é o neuropsiquiatra e alguns otorrinos que acabam tratando também, né? Jamais eu vou tentar tirar um cálculo renal. Exato. Nunca. Então, assim, isso que você falou é muito importante, por quê? Porque geralmente não somos nós que introduzimos. Então, a gente faz a retirada dessas medicações. Então, geralmente esse paciente nunca, não vamos dizer nunca, mas na grande maioria das vezes, ele não foi prescrito por um profissional adequado ali, um profissional realmente que seja especialista naquele problema. Porque a gente tem tendência cada vez mais de combater as iatrogenias, né? Tanto é que o controle dessas medicações estão cada vez mais rígidas. Então, é mudança do padrão de receita para uma receita de um tipo mais controlado. Isso nem todos os médicos vão ter, então são médicos específicos. Isso facilita... E acaba causa um pouco mais de medo, né? Pro médico, né? Exato. Uma receituário azul, né? Que é o chequinho e tal... um amarelo, enfim. A pessoa às vezes já pensa duas vezes em prescrever, né? Não tem uma facilidade igual ao receituário branco, como é convencional. E isso é importante também pelo acesso. Eu acredito, como tem a questão ali de criar receita azul, geralmente fica restrito, geralmente vamos dizer assim, profissionais que já trabalham com saúde tipo mental. Medicação. Exatamente. Tá? Show. Bom, então, como... falei em quase todos os outros episódios aqui. Sono, atividade física, alimentação, emagrecimento, tudo isso é essencial para ter saúde. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Então, assim, e dentro da neurologia, principalmente, Thiago, acredito que a neuro e a cardio andam muito juntas aí, em todos nessas mudanças do estilo de vida. E é interessante que a nossa geração, né? A nossa geração tá vindo e tá mudando um pouquinho isso aí. Eu digo que no passado a gente tinha aquele protótipo de médico, geralmente aquele senhor de bigode, obeso, fumando, e que você não tem observado mais. Então, realmente, eu vejo que a geração um pouco mais jovem, a nossa geração, tem sido uma geração de prática de atividade física, de uma alimentação mais saudável, de uma busca de equilíbrio de vida profissional e de vida, vamos dizer assim, familiar, e tudo isso soma. Então, exemplo, quando você pega um paciente que tem uma estrutura familiar super boa, então, exemplo, paciente que não tem uma estrutura familiar ali, vamos dizer assim, que tenha causado muitos prejuízos mentais a esse paciente, ele tende a desenvolver menos doença. Então, eu acredito que esse equilíbrio da vida tem feito a gente caminhar aí pra frente. Eu acho que assim, você pegar 50, 40 anos atrás, né, a gente não tinha muito definição das causas, né? Assim, você pensar 40, 50 anos atrás, ainda nem se tinha certeza se o cigarro era fator de risco para algumas doenças. Hoje, fumar é praticamente... Causa tudo, exato. Né? Então, hoje, acho que a medicina, ela antes veio para tratar o problema bem definido, né? Falou assim, olha, eu tenho um câncer, eu tenho uma doença X, Y, Z, o remédio é esse. Hoje a gente está num pouco... A coisa evoluiu tanto que a gente está já no passo um pouco mais para trás agora, né? De tentar prevenir que as doenças surjam. Exato. E aí entra a questão dos hábitos de vida, né? E eu costumo falar para os pacientes, cara, não existe milagre, não existe você tomar a vitamina X, óbvio que uma suplementação em condições específicas, ela vai ter o seu benefício. Mas para a população em geral, 90% das vezes, é fazer xixi caro. Exato. Né? Então a gente vê protocolos muitas vezes que o pessoal acaba inventando, né? Por aí, de inventando moda, para falar a verdade, de coisas que não tem real benefício. O que realmente tem benefício é fazer atividade física, dormir bem, se alimentar direito e tentar não colocar drogas, né, dentro do corpo. Porque fumar... Exatamente. Cuidar das suas comorbidades também eu acho muito importante. Cuidar da hipertensão, cuidar da obesidade e cuidar da diabetes também, assim, é muito importante. Só que uma coisa importante, Thiago, que eu percebo também é o quão
o marketing mudou. Sim. Então, enquanto esses médicos da geração mais antiga, eles sofriam com marketing a favor do cigarro, fume, faça isso, hoje o marketing mudou. Então, qual é o marketing hoje? São as redes sociais. Sim. Então, utilize as redes sociais, utilize tela, consuma. Então, isso também é prejudicial. Então, quando a gente analisa de forma crítica, o marketing apenas mudou, mas a droga É a mesma. é a mesma. Então, quando eu utilizo a internet, quando eu utilizo as telas, quando eu utilizo isso que me prejudica, vai me causar alterações cognitivas no futuro da mesma forma como lá aconteceu com o cigarro. Então, o marketing ele só mudou do cigarro para as telas. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. Boa. Paulão, alguma mensagem final que você queira falar? Quem quiser te seguir nas redes aí, pode ir. Bom, minhas redes sociais são o Instagram, né, que é @paulodiegoss. Eu vou deixar o link na descrição aqui Tá também. bom. E é muito importante, Thiago, a gente tá aqui falando medicina realmente baseada em evidência, porque eu acho que carece um pouco disso hoje. Hoje a gente tem dado voz, como a gente falou, as redes sociais, elas estão pro bem e pro mal. Sim. Então a gente tem dado voz para quem não é para ter voz. Então acredito que propostas como a tua, de trazer um podcast com medicina baseada em evidência, que realmente faça a diferença na vida das pessoas, realmente a gente consiga transmitir uma mensagem, nem que seja ali uma mensagem, vamos dizer assim, qualquer, se a pessoa captar um pouco, entender um pouco ali, se a pessoa não fumar, se a pessoa praticar atividade física, acho que a gente já ganhou. Então, acho que é por aí que a gente está caminhando. Eu costumo falar que assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é duvide. Porque Exato. assim, tem aquele velho ditado, né? Quando a esmola é muito grande, santo, tem que desconfiar. Exatamente. E não existe milagre. O cara vem prometendo que você vai tratar a sua pressão alta, você vai evitar câncer, você vai tratar o Alzheimer tomando esse suplemento. Não existe isso. Não é. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de senso crítico, né, do que vê. E a proposta, acho que, do podcast é justamente essa, né? Conversei sobre isso no podcast passado com o Dr. Wagner, que era o cirurgião vascular. E a internet precisa dar voz para quem precisa ter voz. Exato. Eu acho que todo mundo que veio para a internet, no começo principalmente, tinha provavelmente gente boas, né? Mas veio muita gente que eu não sei se é mal formado, eu não sei se é mal intencionado ou os dois juntos. Enfim, acho que a gente precisa começar a dar voz para quem tem realmente direito de fala. direito né? de fala e que quem quer realmente melhorar a saúde da população, quem faz as coisas direito, quem trabalha de maneira honesta e não querendo enganar ninguém. Então, recado final. Quer ter saúde neurológica? Atividade física, controle da pressão, parar de fumar, controle do diabetes, dormir bem e sai de medicamento milagroso. Pessoal, muito obrigado a todos aí que ficaram com a gente até no final aqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não deixa de curtir o vídeo. Isso é importante para o YouTube entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal e até o próximo episódio.